Olá, meu nome é Eduardo Brisda e hoje eu quero falar com você sobre algo mais mecânico, que é a armadura do seu robô. Qual é melhor, armadura grande ou armadura pequena? Então, editor, solta a vinheta. Primeiro eu quero te explicar quais vão ser os critérios que eu vou utilizar para ver qual plataforma leva uma vantagem em relação à outra. Os critérios serão os mesmos das rubricas antigas da FLL, mais especificamente as partes referentes à mecânica, que são durabilidade, eficácia mecânica e mecanização. Vamos então entender o que é cada um. A durabilidade se refere à evidência da integridade estrutural do robô, a sua capacidade de resistir aos rigores da competição. A eficácia mecânica se refere ao uso eficaz de anexos do seu tempo e das peças, facilidade na troca e modificação de peças. Mecanização, capacidade dos mecanismos dos robôs para mover ou agir com velocidade apropriada, resistência e precisão para executar tarefas. O primeiro critério será a durabilidade. Uma armadura pequena deixa muitas partes centrais do robô expostas, e dependendo do impacto, isso pode ser complicado. Mas quando projetamos uma armadura, é importante pensar quais são os tipos de impacto que o seu robô irá sofrer. Se for impactos mais de elementos numa parede, a armadura pequena conseguirá resistir a isso e não será uma opção ruim. Já a armadura grande, ela é capaz de cobrir grande parte do robô, protegendo o robô quase como se fosse um casulo ou uma casca de tartaruga. Então, em termos de impacto e resistência aos rigores da competição, ela é versátil, ao ponto de resistir a praticamente todas. Vamos agora para o segundo critério, a eficácia mecânica. Uma armadura pequena utiliza poucas peças, o que torna o seu uso otimizado. Nesse aspecto, acredito que não há muito a debater. Facilidade de troca e manutenção, isso não é algo que depende diretamente se a armadura é grande ou pequena, e sim no modo como a armadura é feita. Mas uma armadura pequena deixa de fato mais fácil a modificação de alguma peça que possa ter sido danificada ou desgastada. Já a armadura grande utiliza muitas peças. Existem armaduras que gastam mais peças do que todo o restante do robô, e inclusive dos anexos. Então eu não poderia dizer que o seu uso é otimizado, a menos que seja explicada a razão para uma armadura desse tamanho, como por exemplo, facilidade para anexar as garras e resistência para impactos diferentes. Sobre o tempo de reparo e modificação, isso já chega em um ponto complicado das armaduras grandes. Como elas são feitas de várias camadas, se a modificação for mais no meio das camadas, isso pode ser um grande problema. Mas quando falamos em facilidade de modificação, em geral estamos falando de algo no robô, e não necessariamente na armadura. Então esse aspecto das armaduras grandes em si não é muito preocupante. E vamos para o nosso último critério, e acredito que será o critério decisivo, que definirá qual será o vencedor desse UFC da robótica, que é a mecanização. As armaduras pequenas em si já não são muito pesadas, ou seja, não forçam a estrutura e os motores, o que permite que o robô se movimente sem nenhum esforço que esteja diretamente ligado à armadura. Sobre a resistência, se pensarmos em alguma garra pequena, tendo em mente quais impactos o robô pode sofrer, isso também não será um problema. Em relação à precisão, uma garra pequena não influenciaria muito nisso. Já a armadura grande pode ser muito pesada, principalmente nos casos em que a armadura tem mais peças do que o próprio robô e os anexos juntos. Então isso pode sobrecarregar os motores e fazê-lo ter um esforço acima do normal para se movimentar, fazendo você perder velocidade. Seria como se estivesse andando com uma mochila de 5 kg. Isso dificulta a sua velocidade, não é? Sobre a precisão, a mesma coisa. Uma armadura grande e pesada pode prejudicar os centros de massa do robô ou a própria capacidade dos motores de girarem, e isso pode prejudicar a precisão de seus movimentos. Sobre a resistência, as armaduras grandes não têm o que reclamar. Se elas pecam nos outros aspectos da mecanização, esse aspecto ela ganha nota 10. Depois de toda essa análise, o vencedor do UFC da robótica é a armadura pequena. O motivo se deve ao último critério, que em termos de velocidade e precisão, a armadura grande pode pecar muito. É importante dizer que isso não é uma regra. Existem equipes que fazem armaduras grandes, mas não deixam isso impactar a sua velocidade e precisão. Inclusive, podem ser excelentes armaduras. Mas em termos gerais, a probabilidade de uma armadura grande ter esses efeitos negativos é maior, enquanto a armadura pequena é mais conservadora. Ela não tem super pontos positivos, tirando o aspecto de pouco uso de peças, mas não tem também defeitos extremos, como a armadura grande pode ter na mecanização. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo.